Olá, eu me chamo Enya e hoje eu quero falar sobre este livro aqui, A Revolta de Atlas, da filósofa norte-americana, meio russa, meio norte-americana, Ayn Rand, tá? Esse aqui é o segundo livro mais influente dos Estados Unidos. É um livro de ficção. Foi publicado em 1957. O primeiro título da obra aqui no Brasil foi Quem é John Galt? E depois, numa nova edição, passou a ser A Revolta de Atlas. É um livro gigantesco, tem 1.200 páginas, bem escrito, embora em muitas partes ele se prolongue mais do que deveria. Não recomendo para quem está iniciando na leitura, porque provavelmente vai largar a leitura. Não que o livro seja ruim, como eu disse, mas porque ele é um livro grande e difícil, tá? Let's begin. Estou aqui com as minhas notinhas. Eu vou precisar. A história ela se passa mais ou menos na metade do século XX, que é a época contemporânea de Rand, nos Estados Unidos. A protagonista da história é Dagny Taggart. Ela é vice-presidente de operações da companhia Taggart Transcontinental, uma empresa ferroviária muito bem consolidada no mercado, tem muitas décadas de funcionamento. Tá? O fundador dela é Nathaniel Taggart, que é o tataravô de Dagny. Não tinha dinheiro nenhum quando começou, não tinha influência, não tinha nada. Ele era só um ninguém que decidiu construir uma empresa ferroviária que atravessaria os Estados Unidos de ponta a ponta. A Dagny ela é fã de carteirinha do ancestral dela e ela está realmente empenhada em restaurar a empresa aos dias de glória, que eram os dias de Nat Taggart. Empresa que agora passa por uns maus bocados por causa da péssima gestão. O atual presidente da companhia era o irmão mais velho de Dagny, James Taggart, que estava ali somente por conveniência. Além dele ter alguns amigos em Washington, né, que facilitavam com que ele permanecesse na empresa, ele também era o filho primogênito. Um tremendo incompetente que não acrescentava absolutamente nada ali. A única função de James ali era basicamente atrapalhar a Dagny. Ele nunca lia os relatórios dela, não se importava com os dados que ela enviava. Ele só fazia o que dava na telha. Só baseava as decisões em coisas arbitrárias. A Dagny estava numa corrida para salvar a empresa da falência. Enquanto isso, James perde tempo com reuniõezinhas com os amigos de Washington, discutindo sobre como tornar a competição entre as empresas mais justa e em mandar dinheiro para ajudar países subdesenvolvidos a se desenvolverem. Nesse cenário, nós temos Hank Riordan, que é um metalúrgico que acaba de desenvolver, depois de 10 anos de pesquisa, uma liga metálica completamente nova, tá? Que é mais leve, mais resistente e mais barata que o aço. A Dagny é engenheira, ela sabe da qualidade do metal Riordan e ela quer usá-lo para fazer trilhos, para consertar a boa parte da rede que está sucateada por causa da negligência do irmão. Eles estão perdendo clientes, tendo que pagar indenizações por causa dos acidentes. Um caos completo. O James era contra fazer esses trilhos com o metal Riordan, porque, segundo ele, a opinião pública sobre o metal não era muito favorável. O argumento era de que ninguém ainda tinha feito encomendas do metal, sendo que o metal tinha acabado de ser lançado, então fazia pouco tempo que ele estava no mercado. E que as maiores autoridades científicas do país não achavam o metal confiável, tá? Baseados em alguma coisa que não a ciência. Eles diziam que era ruim, mas não diziam porquê, não apresentavam fatos, cálculos, só de que era um metal novo e por isso o aço era mais confiável por já estar no mercado há muitos anos. Bom, o que acontece é que a Dagny consegue finalmente os trilhos, tá? Sem que o irmão dela estrague tudo. Eu não vou dizer agora se ela consegue ou não terminar a tempo de consertar a rede por causa de um prazo que foi dado a ela para não dar spoiler. A questão é que, nesse meio tempo, sem explicação nenhuma, digamos o Bill Gates da época, ou o Elon Musk da época, eles começam a desaparecer, eles simplesmente se aposentam e somem, ninguém mais vê eles. Eles não são raptados nem nada, tá? Antes deles sumirem, eles põem todas as contas da empresa em ordem, eles pagam a rescisão dos funcionários, pagam os impostos, deixam tudo certinho e depois eles simplesmente abandonam. E por causa disso as coisas começam a ficar mais escassas, os preços sobem, começa a faltar óleo, gás e o país vai aos poucos ladeira abaixo. Paralelamente a isso, o Estado começa a emitir vários decretos com o pretexto de diminuir a competição desenfreada entre as empresas, desfazer monopólios e beneficiar aqueles produtores que são menores e dar mais oportunidades. E aos poucos o governo vai caminhando para extremos como proibir a iniciativa científica privada e confiscar a propriedade privada simplesmente para corrigir a desigualdade social. Enfim, muita coisa acontece, tá? Eu não vou contar muito mais para não dar spoiler e também porque
não é justo com o livro eu tentar resumir, tá? São 1.200 páginas. A minha intenção mesmo é discutir a filosofia que o livro aborda, tá? Ali nas entrelinhas. Não tão implicitamente, tá? Mas coloca ali na história como se fosse parte dela. Então, como eu disse, o livro foi publicado em 1957 pela escritora e filósofa Ayn Rand. Nasceu russa, mas que emigrou para os Estados Unidos aos 21 anos de idade para estudar, mas também porque ela estava fugindo da censura soviética da época, que não permitia que ela publicasse os livros que ela queria. Ela não podia fazer os roteiros de filme que ela queria, enfim. Então ela queria fugir de tudo isso para poder construir a sua carreira nos Estados Unidos. E foi em A Revolta de Atlas que Ayn Rand lançou as bases da filosofia que ela mesma fundou, tá? E chamou de objetivismo. O objetivismo, ele parte de algumas premissas e eu vou falar sobre 3 delas aqui. A primeira é: a existência existe e ela é primária. Eu aqui, Enya, estou aqui nesse momento falando, respirando, pensando, logo eu existo. Eu posso me perceber e perceber o ambiente ao meu redor através dos meus sentidos. Logo, isso aqui nesse momento, a realidade, ela existe sim. Ela não é fruto de nenhuma ilusão da minha mente. Eu posso sentir o vento no meu rosto, eu posso ver essa câmera, eu posso ouvir minha voz. Por isso ela é primária, ela me antecede. Então, por causa disso, eu não posso forjar a realidade, criar uma realidade na minha mente, porque ela já está aqui. E só depois é que eu a percebo. Por exemplo, esse livro aqui, tá? Eu soltei esse livro e ele caiu no chão. Por quê? Porque o livro existe, ele tem peso, ele tem massa, e porque existe a gravidade também que o puxou para baixo. Não importa o quanto eu queira que esse livro não caia, toda vez que eu soltar ele e não tiver nada embaixo, ele vai cair no chão. A realidade não obedece aos meus sentimentos. Segunda premissa: a consciência humana é consciente da realidade. A terceira premissa é de que toda entidade, todo ser vivo ou não vivo, obedece à lei da causalidade. Causa e efeito. Por que esse fósforo acendeu? Porque o fósforo dessa caixinha, mais a substância combustível da cabeça do palito de fósforo, mais o oxigênio que está aqui nessa sala, juntas elas formaram a combustão e o palito se acendeu. Não é uma coisa arbitrária. Não é porque eu pronunciei uma palavra mágica ou porque simplesmente veio do nada. Uma causa produziu um efeito. E é por causa disso que o objetivismo ele se contrapõe a tudo que é místico. Religião, alquimia, astrologia, tudo que não pode ser observável, testável e falseável não entra no domínio da ciência. Logo, não entra no domínio do objetivismo. Então, para o objetivismo, o homem ele é um ser racional e consciente da sua realidade, que possui alguns direitos inalienáveis. Direito a pensar, direito à liberdade, direito a trabalhar por seus valores e direito à propriedade por ele adquirida de forma legítima. Para Ayn Rand, a finalidade do homem é a felicidade, que se dá pela realização dos seus valores morais. São eles: inteligência, integridade, energia e capacidade. O homem que atinge a perfeição moral é aquele homem que usa sua mente de forma integral e implacável. Ele jamais tenta se desviar ou distorcer a realidade e usa o máximo da sua capacidade para gozar de seus resultados, sem nunca prejudicar outro homem nesse processo e sem nunca pedir para que outra pessoa faça o seu trabalho por ela. É aqui então que nasce o antagonista do homem racional de Rand, o altruísta, entre muitas aspas. A moral do altruísta, ao contrário daquela que é defendida por Ayn Rand, é de que o certo a se fazer é dedicar-se a outro homem, promover sua felicidade e sanar todas as dificuldades de qualquer um que não seja você mesmo. E a perfeição moral é atingida quando o homem abdica completamente de si mesmo em prol de outras pessoas. Aqui a autora identifica 2 tipos de altruístas. São os místicos do espírito e os místicos dos músculos. Os místicos dos músculos são religiosos, e essa classe de pessoas tem alguns princípios universais. A crença de uma divindade onipotente, que não pode ser percebida pelos sentidos, separação entre corpo e alma, vida após morte e abdicação do eu. Então o místico do espírito ele abre mão da ciência, da empiria, para obedecer a uma entidade cujos motivos ele não pode compreender e cuja autoridade ele não pode questionar. Para ele, o corpo é mau e prende ele a essa terra de provações. E ele tem que renunciar a todo tipo de prazer físico se ele quiser ir para um outro plano de existência que é intangível e que ele desconhece. Já o místico dos músculos, ele é puramente materialista. É o homem militante das pautas sociais que busca o bem público. Para ele, a busca do interesse próprio é uma coisa ruim, e a igualdade é o ideal que tem que ser perseguido a qualquer custo, mesmo que a preço da sua liberdade. Então, tanto os místicos dos músculos quanto os místicos do espírito, eles compartilham a ideia de que se dedicar
a você mesmo, aos seus objetivos, é uma coisa ruim e que você deve se sacrificar pelo outro. Não é só se sacrificar por alguém como, por exemplo, seus pais, seu irmão, seu esposo. É para qualquer um. Mais especificamente, sacrificar-se por amor. Tem um trecho no livro em que a autora diz o que ela acha dessa questão de se sacrificar por qualquer pessoa. A justificativa do sacrifício proposta pela sua moralidade é mais corrupta que a corrupção que ela se propõe justificar. Segundo ela, o seu sacrifício deve ser motivado pelo amor. O amor que vocês deveriam sentir por todos os homens. Uma moralidade que propõe a doutrina de que os valores do espírito são mais preciosos do que a matéria, ou seja, de que a mente, a alma, é mais importante, é mais elevada, é superior à matéria, que seria o nosso corpo físico. Uma moralidade que lhes ensina a desprezar a prostituta que entrega o corpo indiscriminadamente a todos os homens. Essa mesma moralidade exige que vocês entreguem sua alma, ou sua mente, ao amor promíscuo por todos os homens. Então, para Rand, isso não existe, de se separar alma e corpo, mente e corpo. Os dois têm que trabalhar em conjunto para alcançar os objetivos do homem. Nós pensamos uma coisa e o nosso corpo é muito útil para concretizar, para realizar esse projeto. Além de que ele permite que a gente desfrute do prazer que os nossos objetivos nos proporcionam. Logo, não faz o menor sentido você desprezar o corpo e caracterizar ele como uma coisa ruim, uma coisa suja. Para a autora, esse sacrifício indiscriminado ele é um insulto à capacidade humana. Quando você se sacrifica, você abre mão de alguma coisa que você goste, de alguma coisa que você preze. Quando você se sacrifica por qualquer um, você abre mão das suas virtudes, dos seus valores. E a doutrina dos místicos, ela diz que quanto maior a depravação da pessoa para quem você está se sacrificando, maior é o seu amor, sua virtude, o seu valor. Visto que amar e se sacrificar por uma pessoa que você ama, que você admira, que é uma pessoa íntegra, que tem bons valores, é uma coisa fácil. É fácil, qualquer um faz. Mas se sacrificar por alguém que não vale nada é difícil. Abrindo parênteses aqui, de fato, não faz sentido você abrir mão de uma coisa boa em prol de uma coisa ruim. A Ayn Rand, ela vê o amor da seguinte forma, tá? Para ela, o amor é como um presente que você concede a alguém pelas virtudes dessa pessoa, pelo prazer que as virtudes dessa pessoa proporcionam para você. A gente tende a gostar de pessoas que a gente admira, que a gente quer imitar de alguma forma, pessoas com quem nós queremos nos parecer. Também tem um trecho no livro muito interessante sobre essa questão aqui. É bom ajudar outro homem? Não, se ele afirma que se trata de um direito dele ou de um dever moral seu. Sim, se isso é o que vocês desejam, com base no prazer egoísta que lhes proporciona o valor da pessoa e da luta do outro. O sofrimento como tal não é valor. Só a luta do homem contra o sofrimento que é. Se optarem por ajudar um homem que sofre, façam-no apenas com base nas virtudes dele, na sua luta para se salvar, na sua racionalidade ou no fato de que seu sofrimento é imerecido. Nesse caso, seu ato continua sendo uma forma de comércio, e a virtude dele é o pagamento da sua ajuda. Mas ajudar um homem desprovido de virtudes, ajudá-lo apenas porque ele está sofrendo, aceitar seus defeitos, sua necessidade, como algo que imputa a você uma obrigação, é aceitar que um zero hipoteque seus valores. Ou seja, se eu tô na rua e me aparece um mendigo pedindo um trocado, eu vou ajudar ele. Enfim, se eu tiver o dinheiro, eu posso ajudar ele, porque eu vejo que ele tá ali, apesar de tudo, ou porque eu me compadeço da situação dele, porque eu tô afim de dar o trocado e aí eu dou. Não porque eu devo alguma coisa a ele. Você ajuda alguém ou uma causa por causa do esforço que aquela pessoa tá fazendo para sair daquela situação, não simplesmente porque ela tá na situação. Ou, se você quiser ajudar somente porque ela está nessa situação, tudo bem, é uma escolha sua, né? Você tem a liberdade de fazer ou não fazer. Você tá ajudando aquela pessoa por um motivo egoísta. Eu me sinto bem, eu me sinto satisfeita de ver aquela pessoa usando aquele dinheiro para qualquer motivo que ela seja. Ou seja, eu posso proporcionar isso para as pessoas. Por isso, o objetivismo é uma filosofia egoísta, essencialmente. Tudo aquilo que é exigido, tá? Preste bem atenção nessa palavra, como pretexto de necessidade, é uma espécie de canibalismo. No momento em que aquela pessoa que está necessitada fala para você que é sua obrigação ajudá-la, tá? Ela tá dizendo para você que você é propriedade dela. Você é uma máquina de alimentar minhas necessidades, meus desejos, meus caprichos, porque você só existe para servir o outro. E por trás de todo esse pretexto de amor ao próximo, os místicos escondem o verdadeiro objetivo de toda essa ação infundada e racional, que não é nada altruísta, mas sim o impulso
completamente autodestrutivo. Os defensores do bem público, eles têm dois objetivos principais: saquear e destruir. A inteligência e capacidade de alguns de realizar o seu trabalho de forma excepcional desperta um sentimento de inferioridade gigantesco em algumas pessoas. Uma inveja profunda que corrompe sua moral, levando a falsificar sua realidade para enganar todo mundo e ele mesmo de que seus atos criminosos são justiça, roubando o fruto do trabalho alheio que ele jamais poderá produzir. Ao se negar a usar a razão, o saqueador abriu as portas para que todos seus valores fossem completamente deturpados. Uma vez que ele tomou posse da propriedade alheia, que para Rand equivale a tomar posse da mente alheia, ele alcança um nível sem volta de corrupção de sua mente. Seus saques passam a ser maiores e desordenados, e o seu espólio passa a não ter propósito nenhum além da destruição, não somente daquele que é o seu inimigo, mas também de si mesmo. Porque se você limita a produção, se você limita a matéria-prima dos produtores, se você praticamente ata as mãos deles às costas, eles não têm mais nem como produzir para eles nem para você. Então é obviamente um método suicida. Então esse altruísmo, ele é só um cover, né, uma capa para esconder a real natureza malévola dos saqueadores, que tem um sentimento de eterno ressentimento por causa daqueles que são melhores que eles. Bom, esse é o vídeo. Se você ficou curioso para saber o que é que vai acontecer nessa realidade em que os maiores produtores, as maiores mentes, né, os grandes intelectuais, eles decidem todos sair para uma grande colônia de férias, né? Eles decidem dar no pé. Se você quer saber o que é que vai acontecer agora com todo mundo que sobrou, aquelas outras pessoas competentes que ainda não entregaram os pontos, né? Que ainda não sumiram. Como é que elas ficam nessa situação em que tem cada vez mais escassez de competência, de pessoas capazes? Como é que elas vão conseguir o material para que elas mesmas possam prosseguir? Então eu recomendo fortemente a leitura do livro. É um livro muito bom, de fato. A Ayn Rand, ela é uma grande escritora, é uma grande filósofa. As ideias dela têm muita coerência, tá? Os argumentos. Ela é uma pessoa altamente prática, lúcida, sabe? Objetiva. É engraçado que ela é objetiva na filosofia dela, mas em alguns momentos, na hora de descrever situações, ela não é muito objetiva. Mas eu posso até salvar ela dizendo que é porque ela gosta de detalhar muito algumas coisas, ela não gosta de deixar nada de fora. Mas enfim, mesmo com essas partes, é um livro, sim, é um livro fora de série, vale a pena demais. Um dos tempos mais bem investidos da minha vida foram os meses que eu passei para ler esse livro. Obviamente porque eu procrastinei, mas até pro leitor mais assíduo, né, pro maior devorador de páginas, eu acho que ainda é um mês. É um tempo talvez curto, né, para ler todo o livro e conseguir absorver todo o conteúdo. Se você gostou desse vídeo, sinta-se à vontade para curtir aqui, se inscrever, fazer o que você quiser, mandar para quem você quiser. E é isso, e até a próxima. Tchau!